né? Então, eu não estou falando para os meus alunos de graduação, que normalmente sou eu que introduzo a eles esses temas, né? A gente vai trabalhar a linguagem científica e os métodos científicos, mas aqui não é o caso. Então, eu fiquei pensando, enquanto eu estava estruturando essa disciplina de vocês, quais são os conhecimentos prévios que vocês têm? Quem já teve a oportunidade, eu sei que vocês estão fazendo uma pós-graduação justamente para aperfeiçoar esses conhecimentos, né? Vocês terão a oportunidade de elaborar um projeto de pesquisa, um TCC, fazer a defesa desse TCC, correto? Então, eu gostaria de saber, inicialmente, qual é o conhecimento prévio de vocês? Se a graduação que vocês fizeram preparou vocês para esse momento, né? Em que daqui poucas semanas ou daqui um semestre no máximo, vocês terão que pensar no trabalho de conclusão de curso, vocês começarão a escrever pré-projetos, né? Então, eu gostaria de ouvir vocês. O Carlos levantou a mão primeiro, depois a Elaine. Tá, o Carlos. Boa noite, professora. Boa Então, noite. começando pela graduação, eu tive assim uma experiência bem breve sobre a metodologia, né, o método de pesquisa, que eu não tinha conhecimento a fundo a respeito do tema. Mas aí, segundo a orientação lá, né, da professora da época da graduação, eu fiz uma pesquisa de campo, né? Porque o objeto era atuar na escola, o objeto de pesquisa era assim, professor, alunos, né? E aí você tinha que ir a campo e coletar as informações, interpretar ali aqueles dados, fazer ali a conclusão e tudo mais. Era algo mais simples. Aí, Excelente. aí Aí eu fiz um curso de pós-graduação também, só que na área de gestão pública. E lá tinha a metodologia científica. Só que a minha experiência lá, inclusive foi no IFB, foi traumática. Meu Deus. Que... Porque, assim, a professora até era legal, boazinha, assim, tranquila. Só que, assim, o conteúdo era muito maçante. Eu falei, meu Deus do céu, eu não estou entendendo muita coisa, era muita coisa abstrata. E a professora falava. Meu Deus do céu, eu não estou dando conta. Eu falei, gente, era muita coisa mesmo. E aí eu fiquei, assim, maior parte do tempo boiando. E aí teve um momento que a gente teve que fazer algumas atividades práticas no laboratório de informática. Aí foi aí que a coisa se tornou um pouco mais, assim, fez mais sentido, né, para mim. Mas mesmo assim eu confesso que até hoje eu tive esse receio com a metodologia. Aprendi sim algumas coisas, mas assim, o universo de pesquisa é muito grande, né? Então, a forma, o jeito de como fazer, elaborar, é muito detalhezinho. Então, assim, é complicado. Carlos, Mas a Elaine, minha experiência foi traumática. Elaine, eu vou te pedir licença para fazer já uma réplica, porque o Carlos ele tocou num assunto que também eu vim com, eu sempre vou, gente, com essa angústia. Quando eu vou ministrar uma disciplina, quando eu vou estruturar uma disciplina, eu tenho comigo o seguinte pensamento: nós somos facilitadores, né? Então, o meu papel aqui, além de orientar e conduzi-los dentro da discussão da temática da disciplina, é facilitar o entendimento mínimo dos conceitos e do que vocês vão precisar para desempenhar as outras atividades da pós-graduação. Então, tocando especificamente no que o Carlos colocou, por isso que eu pedi para falar agora, é uma angústia minha de sempre, de que as disciplinas que eu ministro, e essa também se adequa a essa realidade, para que ela não seja
pesada ou maçante ao ponto da gente perder o interesse ou da gente não conseguir fazer um diálogo, né, da gente estabelecer discussões que sejam ricas e que façam, que contribuam com vocês de forma positiva, é claro. Por quê, pessoal? Eu estou numa situação, nós professores, né, somos todos professores, numa situação não muito confortável, né? A minha situação eu tenho 10 semanas, eu estava até conversando com a Érica hoje sobre isso, eu tenho 10 semanas para conversar um pouquinho com vocês sobre os métodos científicos, né? Sobre as ferramentas de pesquisa, sobre as normas da BNT, aí o Carlos já vai começar a ficar ali assustado. Então, eu tenho muitos conteúdos, eu tenho muitos detalhes, ele está corretíssimo, eu tenho muitas questões a alertá-los, porque vocês irão precisar disso logo à frente, né? Porém, pessoal, eu prezo muito pela leveza da transmissão dos conteúdos. Então, precisa ser sério, comprometido da minha parte e da parte de vocês, mas precisa ser o nosso entendimento a respeito das discussões aqui precisa fluir, né? Então, a gente estrutura a disciplina sempre pensando nisso, tá, Carlos? Eu não estou aqui tentando te iludir e falar que a gente não vai ter muito conceito, porque vai metodologia de pesquisa científica. Eu preciso trabalhar os métodos. Eu preciso te mostrar a forma como conduzir uma pesquisa científica, né? Mas, com a dedicação de vocês, com o apoio das leituras que a gente sugere, com a forma de abordagem, eu creio que a nossa experiência não vai ser traumática. Então, eu espero que não, tá? Só para passar a palavra para a Elaine, eu sou uma professora que aceita opiniões e feedbacks ao longo da disciplina, tá bom? Então, professora, nossa, aquele texto foi muito ruim, a gente não conseguiu entender, ou essa forma está ruim. Apesar da gente ter só 10 semanas, né? E ter um sábado letivo aí, então, na verdade, são 9 semanas de aulas, e vocês vão ver que passa muito rápido. Qualquer tipo de opinião no sentido de construir uma disciplina melhor, eu aceito, tá bom? E a gente pensa sempre numa disciplina leve, porém que cumpra com o objetivo, que é o quê? Fazer vocês se atentarem minimamente para a estruturação correta de um projeto, de uma pesquisa, de uma comunicação científica. Eu prefiro falar dessa forma, que a gente fala de uma forma mais geral. Tá bom, Carlos? Elaine? Então, professora, obrigada. Oi, gente. Eu saí do ensino médio tendo consciência que existia a tal da BNT, porque um professor de inglês falava assim, gente, como que vocês vão entregar a capa de trabalho desse jeito? Ele traumatizava um pouco a gente. Só que na universidade a gente chega muito cru. E eu não me lembro se eu tive essa disciplina no primeiro semestre ou se foi no segundo, então o professor já exigia um pré-projeto. Então já chegou muito uma pressão muito grande em cima da gente, dos alunos. Então, eu tive uma experiência traumática também na primeira disciplina, na apresentação da monografia. Eu passei mal, fiquei doente, fui hospitalizado e por aí foi. Mas, assim, isso na graduação de matemática, né? Então, culturalmente, já dizem que matemáticos não sabem escrever. Então, eu sempre me preocupei com a redação. Redação científica, redação científica. Aí, atualmente, eu faço ciência da computação na UNB. No semestre passado, eu fiz uma disciplina Informática e Sociedade, que o professor ele já trouxe com uma outra leveza, a gente escreveu um artigo. Tudo bem que, como boa brasileira, eu deixei quase por último, para o último tempo para finalizar o artigo. Mas, assim, eu consegui fazer com uma leveza. Aí ele apresentou para a gente, para os alunos, uma plataforma muito interessante, a Zotero, que eu não conhecia. Eu não sei se a senhora usa, se a senhora gosta. Eu falei, gente, quanto que essa plataforma teria facilitado minha vida 12, 13 anos atrás se eu a conhecesse. Eu não sei se ela já existia. Mas, assim, foi de uma leveza tão grande. A única parte ruim, digamos assim, é o tempo curto que a gente tem para produzir por conta, digamos assim, das outras atividades que a gente tem, né? Mas, assim, já não é tão pesado depois que a gente pega a prática. Que bom, Elaine, que bom ouvir o seu depoimento, sabe? E eu gostaria que, ao final dessa disciplina, vocês também saíssem com essa experiência.
de que seja leve. Mais uma colega falou aqui que quando foi apresentar o TCC na graduação... Isso, é porque a gente estudou junto. Nós fizemos a graduação junto. Gente, exato. Não, vocês não vão paralisar lado nenhum aqui, vocês vão ficar tranquilos, tá? Mal de matemáticos, mal de matemática. Não é não, a gente tem mesmo essa... Porque a gente imagina que nós estamos sendo julgados, né? Quando a gente está defendendo um trabalho, ou quando a gente expõe as nossas ideias. Mas, na verdade, não é isso. Também a gente precisa compreender, e isso vem também com um pouco de amadurecimento, que as críticas são no sentido de melhorar um trabalho, né? De melhorar a publicação. Então, mas, na verdade, a gente fala, mas a gente realmente vai começar a entender e ficar um pouco mais calmo depois que passa pela experiência, tá bom? Mas o que eu gostaria, pessoal, é que vocês ficassem totalmente... Pode falar. Vocês estão me ouvindo? Cortou um pouco, prof, mas voltou. Mas, assim, existem orientadores e orientadores, né? Porque, assim, meu Deus do céu... É exato. Mas, enfim, professora, obrigada pela oportunidade. Ok, eu sei como que é isso. Eu já tive 2 orientadores, um de mestrado e doutorado, que, assim, me tiraram um pouquinho do sono, né? Ok, mais alguém quer falar um pouquinho? Tainá, então, respira fundo aí, que a gente vai construir junto aí essa nova perspectiva de redigir e de apresentar um trabalho, pelo amor de Deus, hein? Márcia. Boa noite, pessoal. Eu não vou abrir a câmera, tá? Eu tenho vergonha. Não, Márcia. Vamos desbloquear essa vergonha aí. Eu abri, professora, para a senhora me ver bem rapidinho, porque você não me viu. Ok, pode dar o seu depoimento, por favor. Então, todo mundo está falando aí da experiência que teve na graduação, né? Na minha graduação, também teve... olha só para você ver, na disciplina, eu tive problema com o primeiro professor, porque a gente entregou o trabalho. E ele embananou tudo no final do semestre, e eu não conseguia apresentar o meu. Aí, provei nessa disciplina na graduação. Fiquei chateadíssima. Em metodologia de pesquisa? Metodologia científica? Uhum. Reprovei por conta disso. Aí, só que eu não tive problema em expressar minhas ideias. Porque 2 coisas me ajudaram. Primeiro, eu fiz parte de um grupo de pesquisa. E nesse grupo, quando a gente apresentar qualquer ideia, o professor falava para a gente apresentar primeiro para o grupo. A gente apresentava para o grupo, depois a gente apresentava para as outras pessoas, né? E eu participei também de uma iniciação científica. E o professor escrevia muito bem. Então, ele me ajudou muito, né? Então, fora ter reprovado em metodologia científica, por um pequeno problema que a gente teve no final, porque eu tinha que apresentar um trabalho no congresso, eu fui apresentar esse trabalho. E quando voltei, o professor não deixou eu apresentar o meu trabalho. E aí ficou nisso. Aí eu reprovei, mas aí eu abri um processo, não deu nada, eu fiz de novo, foi super tranquilo. Mostrei meu projeto, seguiu tranquilamente, entendeu? Foram 6 meses? Foram, né? Mas a vida que segue, né? Nem tudo dá para você levar sem fogo, não. E foi essa a minha experiência. E você está aqui, firme e forte, e vai passar por essa disciplina e pela defesa do TCC brilhantemente, eu espero, tá bom? Amém. Porque as experiências são assim mesmo, para fazer a gente refletir e aprender, né? Mais alguém quer falar um pouquinho sobre a experiência? Boa noite. Boa noite, muito obrigada, Márcia. Mais alguém quer fazer alguma colocação a respeito da temática metodologia científica? Já se sente preparado com os conhecimentos da graduação ou de uma pós-graduação que tenha feito? Já ouvi alguns relatos aí importantes para mim, tá, pessoal? Né, de que foi um pouco difícil, que foi um pouco traumático, né? Daniel, por gentileza. Acho que tem gente antes de mim, professora. Tem, eu não vi. A Márcia? Não, já fechei. A Helena, o Anderson. Helena, o Anderson. Oi, professor. Boa noite, pessoal.
Professora, faz tanto tempo que eu me formei que eu não me recordo nem se eu paguei essa disciplina. Então vamos devagar, vai com calma, viu? Nessa experiência total aí na disciplina. Ok, Anderson, Valeu. obrigada. Tá dado o recado. Isso aí também é muito importante, né? Porque a gente que fala a todo momento desses conteúdos e, né, está discutindo e já tem um pouquinho mais de tranquilidade, precisa também lembrar do tempo, né, de discussão, né, para cada pessoa. O Anderson, isso se resolve com as leituras que a gente vai pedir para vocês fazerem entre uma aula e outra, tá bom? E as nossas discussões aqui, que a gente vai estabelecer na aula. Você vai conseguir aí fazer esse link, né, desses conceitos que talvez você não lembre, tá bom? Ok, professor, a gente vai aguardar aí as leituras aí. Ok. Helena, Oi, professora, boa noite, pessoal. boa noite. Eu, na verdade, apertei errado, mas já que já apertei, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu acho, assim, metodologia de pesquisa uma questão muito importante, né? Primeiro porque eu entendo que o professor ele tem que ser pesquisador. Isso tem que ser uma coisa natural de nós, professores, né? Não é só, assim, a gente precisa registrar o que se acontece em sala de aula. O meu vizinho aqui está escutando um rock, viu, gente? Tá Aí, ótimo. aí eu falo bem assim que eu sempre foi uma coisa muito natural, assim. Primeiro, quando eu fiz a graduação, né? É porque você tem que explicar para o outro o seu procedimento. E eu acho tão natural no sentido assim, as pesquisas têm muito a ver com os professores. Todos os trabalhos Excelente. que eu leio, eu acho que tem muito mais a ver com a pessoa do que realmente com a metodologia. Então tem que ser uma coisa natural. Eu pesquiso uma coisa que é muito interessante, que são os diários de aula. Não é o diário aquele diário que a gente faz da escola. É diário meu, pessoal, de professora, sabe? Sim. Porque nós lidamos com uma profissão que é muito interpessoal. Então, pode acontecer coisas ali, por exemplo, aconteciam coisas comigo, no sentido assim, o menino me respondeu, eu passava o dia todo chateada. Aí eu falei assim, não, eu tenho que achar um jeito aqui de separar a Helena da professora Helena, né? Então, aí eu comecei a escrever os diários. E quando eu fiz o meu mestrado, né, que sou mestre, esses diários viraram pesquisa. Não foi minha intencionalidade, mas pegando o trajeto da pandemia, eu optei por não pesquisar o professor, porque eu estava entendendo que aquele não era o momento de pesquisa. Então eu peguei esses meus diários que eu escrevia para mim, né, para mim, assim, para me conhecer como professora. Principalmente esses diários era da minha profissão, não era da minha vida pessoal. Sim. Mas confesso para vocês que às vezes aconteciam coisas que afetavam a minha aula, né? Às vezes eu fiquei chateado por alguma coisa do dia a dia. Aí você olha assim, nossa, mas isso é uma pesquisa, né? Todo mundo olhava para mim e falava, sim, é uma pesquisa. E é uma pesquisa de ciências, porque eu sou uma professora de ciências. Então, eu acho assim que é do professor, a gente tem que pesquisar, a gente tem que ter relatos, né? Buscar na literatura soluções, pesquisar, estudar, isso já é da nossa profissão. Então, a gente tem sempre procurar essa melhora, porque isso é uma coisa que, quando você opta por ser professor, é uma coisa que você vai ter que carregar pro resto da sua vida. E esse é o meu relato. Helena, que interessante o seu relato. Realmente, eu concordo plenamente com as colocações que você fez. E você relatou aí que parece que os dados que você tinha não poderiam ser uma pesquisa, né? Porque relatava... As pessoas sempre olhavam para mim assim, nossa, mas isso é Isso. muito subjetivo. Isso. Né? Aí quando você... Só que a metodologia te permite isso. O que aconteceu com os meus diários, Muito eles bom. tinham significados, porque ele é uma pesquisa qualitativa. Porque eles avaliavam questões da vida real, né? Que trata a pesquisa qualitativa. Isso mesmo, E existem formas e métodos para se fazer pesquisa qualitativa. Você está dando uma grande contribuição. Hoje ainda a gente vai começar a inserir esses conceitos, tá, Helena? A respeito o legal
que quando eu fui pesquisar, professora, tinha muito pouco falando dos diários. Falam do diário de classe, diário de bordo, Isso. só que é Zabausa que usa esses diários de aula, né? É um específico diário, tá, gente? Não é só o diário que você vai lá para sua escola. Tem vários tipos de diários. Então, um que você fala só da sua profissão, um que você mescla dos dois, e tem as categorias para você, assim, não colocar num bolo todo. Então, a metodologia me ajudou a dar significação para o que acontecia com os meus diários. Então, isso é muito importante, porque não é qualquer diário, né? Eles tornam um diário diferente dos outros por isso, por ter uma metodologia. Exato, exato. E isso caracteriza, Helena, só para a gente finalizar, para passar para o Daniel, a comunicação científica. É o método e a sistematização dos dados, né? Você tem ali uns dados relevantes e você precisa saber sistematizar e analisar. Excelente contribuição, muito obrigada. Obrigada, tá bom? senhora. Ia morrer, não ia saber disso. Daniel? Oi, gente, boa noite. A Helena falou boa parte do que eu ia falar. Acho legal demais. Porque eu já tentei fazer um mestrado umas 2 vezes e eu sempre pequei muito no projeto. Meus projetos sempre receberam nota não muito boa, assim, sabe? Para não dizer ruim mesmo. Porque quando eu chegava nessa parte da metodologia, eu não sabia fazer. Quando eu fiz essa disciplina na graduação, eu fiz com um professor que era da ecologia. Certo. Outra linha de pensamento de pesquisa científica, Uhum. sabe? Outro modo de tentar entender, tentar buscar a verdade ali das coisas por meio da pesquisa científica. E, igual a Helena falou, a gente busca coisas muito subjetivas, entender coisas muito subjetivas, né? Então a gente tem que pesquisar de outra maneira. Não é ir lá, catar o insetinho no meio do mato, contar quantos são, quantas anteninhas cada um tem. É uma coisa muito subjetiva a palavra, né? Então, eu acho que tentar explicar com outras palavras é meio difícil também. Então, eu peguei muito nos projetos, sabe? Porque eu não tinha esse conhecimento aí da pesquisa qualitativa. Era meio complicado para mim escrever sobre isso. Quando eu tive contato, já era meio tarde, não deu tempo de estudar, de ter uma disciplina mesmo sobre pesquisa qualitativa, que seria de mais bom proveito para um professor, né? Mas é isso. Eu já estou muito feliz com essa interação nossa aqui, porque a nossa primeira recomendação de leitura da primeira aula, que é essa de hoje, é o capítulo número 1, né, do livro Pesquisa Qualitativa do Início ao Fim. Então, eu acho que a gente já acertou aí na indicação pela fala de vocês, e eu tenho certeza que vai dar uma discussão muito interessante na próxima aula. Pessoal, se mais ninguém quiser... Professora? Oi? Só queria fazer um pedido para a senhora. Sim. Se essa semana e na próxima semana a professora pudesse pegar um pouco mais leve, porque a gente já está no ritmo frenético de final de ano, é tanta coisa, é fechando diário, e a prova do concurso está chegando também, eu já estou ficando doido aqui. Eu também. Olha, sinceramente, eu não sei nem por onde começar. Carlos, pode ficar tranquilo que a gente conversa sobre esses ajustes aí de demanda, tá bom? Eu acho que o conversado não sai caro, né? Mas o fato é que a gente vai precisar fazer algumas leituras para a gente dar andamento na disciplina, tá bom? Mas a gente consegue ajustar, nós somos todos, né? Temos uma fala bem tranquila, a gente consegue ajustar direitinho, tá bom? Pessoal, já encaminhando para a apresentação da ementa, da disciplina e do cronograma, eu sei que vocês estão curiosos, imagino, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. A Helena já trouxe um pouquinho aí desse universo, referente a essa pergunta que eu vou trazer para vocês. Eu gostaria que outras pessoas participassem. Respondam para mim, por favor, a pesquisa no ensino de ciências, segundo a visão de vocês, ela é encorajada, né? Há incentivo para a pesquisa no ensino de ciências? Como que vocês veem essa questão?
para responder aonde? Pode responder. Estou perguntando se a pesquisa no ensino de ciências ela é encorajada em todas as esferas, se há incentivo, né, para se fazer pesquisa observando os preceitos de ensino de ciências. O que vocês acham? Oi, professora, boa noite. Boa noite. Bruce, Bruce. tá falando. Eu acredito que está em transição, até porque a ciência ela era bem dura antigamente, né? Era bem de laboratório, né? Então, o ensino de ciência está transicionando. Hoje em dia, a gente vê congressos específicos no ensino de ciências, né? Porque antes não tinha. Por exemplo, a gente tem o Consinat, algumas revistas que estão nascendo nessa perspectiva também. Então, a galera está mais preocupada em saber como ensinar ciências, né? Que é aquela transposição didática, que é aquilo que sai do laboratório e vai para a sala de aula, né? Então, a questão da própria metodologia também mudou. Antigamente era muito quantitativo, hoje em dia as qualitativas estão ganhando mais lugar na questão do ensino, não desmerecendo uma outra, ou a questão de ficando híbrida as duas, mas a perspectiva da educação no ensino de ciências está ganhando mais espaço, mais visibilidade. Inclusive, a própria, ou aqui na FUP, né, que tem o Consinat, eles estão juntando para fazer tipo como se fosse uma sociedade do ensino de ciências, porque eu não sei o nome mais ou menos, que é para trazer essas discussões de como é a formação dessa galera, como é que está a pesquisa dessa galera e tudo mais. Excelente, Bruce. Você trouxe uma questão muito importante. A questão aí das primeiras pesquisas, do fazer ciência, trabalhando métodos quantitativos, né? Aqueles em que a gente trabalhava por meio da observação quantitativa, da aplicação de métodos estatísticos para a explicação dos fenômenos e para tratamento dos resultados, ela perdurou por muito tempo. Mas os fenômenos que ocorrem numa sala de aula, numa sociedade, né, os fenômenos que dizem respeito à sociedade, eles passaram a ser olhados de outra forma à medida que os métodos qualitativos eles foram sendo estudados e desenvolvidos. Então, hoje, a gente percebe que, não quero colocar muito a minha opinião, mas a gente percebe que realmente o desenvolvimento da pesquisa qualitativa e o incentivo para as observações do cotidiano, né, para a mensuração de situações, para a sistematização de dados que envolvem ensino e aprendizagem, eles estão bem mais claros, né? Já são considerados, né, como ciência, porque ainda existia, né, há um tempo atrás, um tabu de que ciência era aquela ciência formal, né, que você praticava realmente com dados estatísticos, aquelas metodologias quantitativas, e hoje a gente já tem aí, com o advento também das teorias filosóficas, né, e de toda essa formação do ser, né, e do pensamento racional, a gente tem o desenvolvimento dessa ciência. Quem mais levantou a mão? Ninguém? Mais alguém, pessoal? O Thiago levantou, professor. Tiago, Maria... agora apareceu para mim novamente. Maria, Deise e Cerqueira. Maria, Deise, Stephanie Cerqueira. Pode falar. Boa noite. Bom, eu vou responder essa pergunta assim, um pouco fora do meu lugar, porque eu sou do serviço social, né? Então, no serviço social a gente discute se é ciência ou não. Mas, pensando sobre o ensino de ciências e puxando um pouquinho de sardinha para a minha área de pesquisa, que é gênero, eu acho que os recentes programas, né, de meninas na ciência, eu acho que foram importantes até para a gente repensar como que é tratada a educação, né, nesse viés das ciências. Muito muito importante essa reflexão, né? A gente precisou, né, Maria, Deise, ter aí Maria, professora. um programa, né, um incentivo destinado às mulheres para que também essa questão fosse levantada, né, que é a questão do gênero, a questão realmente da mulher na pesquisa. Agora, na pandemia, né, nós tivemos grandes contribuições, né, das mulheres aqui do Instituto, não me engano, da Fiocruz, Instituto Adolfo Lutz, né, então também a gente está tratando
de uma questão um pouco mais direcionada, mas que é importante também a gente discutir, né? Porque faz parte da realidade da nossa sociedade, né? Que é a mulher na ciência. Carlos? Bom, eu acho que ainda não tem essa questão de incentivo, principalmente nas escolas, porque a ciência ainda é visto muito como algo que se aprende, algo conteudista, na qual o professor ensina algo que já foi comprovado cientificamente e repassa para o aluno. Mas não tem aquele debate e incentivo na qual o aluno ele vai produzir algo em benefício à ciência, né? Ou seja, produzir algo científico. E isso é muito difícil. Quando você vê alguma pessoa, algum estudante desenvolvendo algum trabalho científico, você pode perceber que vira mídia, né? Fulano desenvolveu um projeto ali que vai beneficiar a sociedade, aí vira algo como se fosse um destaque, né? Algo maravilhoso, porque não é comum a gente perceber isso nas escolas. Correto, correto. E a gente precisa mudar essa realidade, né, Carlos? Só para a gente fechar esse primeiro momento dessas reflexões, porque a gente precisa mostrar para o nosso aluno, independente, né, do momento em que ele esteja de formação, em que a ciência quando a gente senta para ler uma informação que tenha que seja segura, né, que tenha referencial seguro, né, não estou encontrando a palavra, a gente está fazendo ciência. Quando a gente lê, né, um livro, quando a gente pesquisa, quando a gente está fazendo um levantamento bibliográfico, a gente está falando de pesquisa, né, a gente está discutindo. Então, quando a gente conceitua corretamente, explica alguns fenômenos para os alunos, nós estamos discutindo ciência, não é assim? Então, a gente precisa desmistificar essa questão aí do fazer ciência ensinando, né? Porque, como a Helena bem colocou para a gente, todo professor já traz um pouco de cientista, porque a gente precisa entender de métodos, nós precisamos ter método para ensinar, né? Nós precisamos desenvolver um raciocínio lógico. Então, eu preciso ter uma metodologia, né? Preciso ter uma sequência de raciocínio, preciso sistematizar os dados para que as pessoas que estão me ouvindo consigam acompanhar, né? E a ciência é bem isso, é sistematizar, organizar e saber comunicar, correto? Então, essa questão da pesquisa, sim, somos todos cientistas em educação, com certeza, né? Por experiência ou mesmo por esses momentos de debate, né? Por esses momentos em que a gente consegue reflexionar um pouco mais. Certinho, pessoal? Eu queria ouvir de vocês, então, um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta antes de eu apresentar o plano de ensino. Alguns de vocês, quem de vocês conseguiu ou ficou sabendo da nossa jornada interna de pesquisa do campus, a JEP? Quem conseguiu submeter algum resumo ou nem ficaram sabendo? Acho que a Érica divulgou, né? Não ficaram sabendo? Divulgou sim no grupo, no Classroom. Uhum. Só que eu não consegui submeter. Ok. Alguém conseguiu? Certo. Ótimo, Daniele, que bom. Já saiu o resultado, né? Já saiu o resultado da primeira avaliação. Vai ser online. Isso, vai ser online dia 17 e 18 de janeiro, tá bom? Depois eu trago mais informações para vocês. Está no site do IFD, tá bom? Por que eu fiz essa pergunta, pessoal? Porque redigir um resumo, né, para participar de uma jornada como essa, requer conhecimentos prévios de elaboração e comunicação científica, né? Então, eu participei do comitê de organização do evento e do comitê científico. Legal, Daniele, foi aprovado, né? Um resumo simples, né, Daniele? Mas precisa ter conhecimento mínimo para que a gente estruture corretamente o resumo, né? Que ele tenha as partes textuais e pré-textuais para que ele possa ser, então, avaliado e aprovado. Então, eu estou colocando isso para vocês, porque na nossa disciplina também a gente vai discutir um pouquinho dessas regrinhas, né, desses métodos em se redigir
arquivos como os resumos, resumo expandido, né, o próprio TCC, enfim, algumas regras da ABNT, a gente vai tratar dessas questões. Bom, pessoal, sem maiores delongas, eu vou apresentar para vocês, então, a proposta, tá bom? Do plano de ensino da nossa disciplina, para vocês conhecerem um pouquinho, mas antes disso, eu acho que é mais interessante eu apresentar para vocês, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Eu vou colocar para vocês aqui o código da nossa sala do Classroom, tá bom? Copiar o link do convite. Eu posso colocar aqui no chat, todo mundo consegue acessar, copiar? Então tá ele aqui, ó. Todo mundo sabe como é que é o procedimento, né? Você tem que pegar esse código. Peraí que deu erradinho aqui, deixa eu copiar ele de novo. O link da sala, aí vocês acessam e colocam o código. Tá ele aqui, ó. Ver se deu certinho aí. Agora eu vou colocar o código. Esse aí é o link da sala para vocês acessarem. E o código da turma é esse. Então, eu vou colocar aqui a cara da... Vou projetar para vocês o perfil do Classroom, enquanto vocês ainda não têm acesso, né? Porque a gente está passando agora o código. Só para vocês verem o que já tem lá aguardando vocês. Esse é o código, tá bom, pessoal? Quem puder... Não, eu interrompi a apresentação, Tiago. Agora eu interrompi porque eu quero mostrar primeiro o Classroom para vocês verem quais os documentos eu já coloquei aqui, tá bom? Daqui a pouco eu retomo para o plano de ensino. Só um minutinho. Aqui, ó. Pessoal, então, vê se vocês já conseguem visualizar. Tá aparecendo aí? Apresentação ainda não, prof. Ainda não. Ainda não? Agora sim. Foi? Ok. Pessoal, então essa daqui é o nosso ambiente virtual, né? É a sala de aula da disciplina Metodologia de pesquisa científica. Eu coloquei especialização aqui na frente para eu mesma não confundir, porque eu tenho outra turma com um título de disciplina bem parecido, tá bom? Então, pessoal, o que eu coloquei aqui para a gente iniciar a nossa estruturação da sala? Eu coloquei para vocês a ementa e o plano de curso, que é esse que eu vou apresentar agora, tá? Eu não vou abrir ele aqui, para não ficar muito pesado no meu computador. Coloquei uma recomendação de primeiro material bibliográfico, é um livro, não sei se vocês conhecem, esse compensa abrir, só para vocês verem a capinha. Quem conhecer, já fala aí para mim no chat. Quem já tiver lido esse autor em algum momento, já tiver tido contato com algum texto, esse livro vocês vão adorar. Linguagem simples. Bora, filho. Vamos. Aqui. Linguagem simples, né? É uma forma de escrita dialogada, né? Parece que o autor está conversando com a gente enquanto a gente lê o livro. Conhecem? Métodos de pesquisa, pesquisa qualitativa do início ao fim. Não? Roberto In. Muito gostosa a leitura. Professora, muito bom. Quem está falando? Deixa eu ver. Bruce. Bruce, é porque eu estava lá na outra, lá no Classroom. Excelente. Então, é um livro extenso, pessoal, mas que eu não tenho a pretensão, ó, tem 313 páginas, eu não tenho a pretensão de esgotá-lo todo nessa disciplina, porque a gente precisa examinar outros materiais, né? Não é interessante que a gente fique preso em um material só. Porém, fica a recomendação, o download já foi feito, está na página para vocês poderem, a qualquer momento que vocês precisarem, consultar e, é claro, fazer as consultas, as leituras direcionadas que a gente vai solicitar aqui para vocês, tá bom? Então, esse material, ele já está no Classroom e ele está identificado como material mesmo, né? Material de apoio para a disciplina, ok?
que mais que eu coloquei aqui já no Classroom, que já está à espera de vocês? A nossa aula número 1, que eu pretendo falar sobre ela hoje, né? Que é a introdução à pesquisa científica. Então, a gente vai discutir um pouquinho dos conceitos iniciais, né? O que é o conhecimento científico, o que se caracteriza como conhecimento científico e o que é pesquisa, né, gente? Na primeira aula não tem como fugir dessas abordagens, tá, pessoal? Classificação das pesquisas, a natureza, o objetivo das pesquisas, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso para a gente começar a lembrar da terminologia aí de pesquisa científica, ok? Já está no Classroom também a primeira atividade, primeiro direcionamento de leitura, né? Eu chamei de atividade, eu gosto dessa palavra, atividade. Ó, muita gente já acessou, já estou vendo muita gente aqui, bacana. Então, a gente chamou de atividade 1 a leitura direcionada. Vocês vão entender como é que isso vai funcionar, tá? Então, eu já sugeri aqui a leitura de um capítulo, do primeiro capítulo do livro Pesquisa Qualitativa e de 2 artigos que eu achei bem pertinente para a gente começar a nossa discussão, tá bom? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre essa primeira atividade. Então, pessoal, qual é sempre o meu método de trabalho? Antes de eu ministrar a aula para vocês, eu sempre vou disponibilizar os slides, né, que eu utilizo em aula e os textos de apoio, sempre antes, tá? Então, quando a gente finalizar essa nossa conversa de hoje, eu já vou abastecer o Classroom novamente com os materiais da aula da semana que vem, para que vocês possam examinar, passar o olho antes, dar uma olhadinha, né, para vocês poderem aí se inteirar e interagir antes mesmo que a gente trabalhe o tema para a discussão ficar um pouco mais fluida, ok? Então, já que você já conhece o Classroom, até agora são esses os materiais que a gente tem, já vi que algumas pessoas conseguiram acessar, então vamos ao plano de ensino, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, agora é o momento. Deixa eu achar o plano de ensino aqui. Só um minuto. Oi, professor, eu tenho. Essa primeira semana que está aqui, atividade 1, né? Que é só leitura. Então, vai ser a leitura prévia para a aula que vem. E essa atividade vai ser o debate na aula, né? Exato, na aula que vem. Não tem resumo nem nada não, né? Não, vou deixar vocês livres. Eu sempre acho que ler e resumir e estruturar de alguma forma, pelo menos um mapa mental, é interessante. Mas eu não vou cobrar nada escrito, o que me importa é a qualidade da discussão, tá bom, Paulo? Tá, beleza, obrigado. Ok, pessoal, o plano de ensino, então, ele está estruturado da seguinte forma. A nossa disciplina, ela é de 40 horas, né? Às terças-feiras, das 19 às 22. Então, nós temos aí 10 aulas, né? Nesse percurso formativo. Aqui eu coloquei o meu contato, tá bom? Lembrando que esse plano de ensino, ele já está no Classroom, vocês podem acessar o meu e-mail lá. Deixei também meu celular, né, gente, porque eu acho importante, nesse momento que a gente está trabalhando à distância, tá bom? Tá aí para vocês tirarem qualquer dúvida comigo a qualquer momento, mas que seja realmente urgente, né, para usar o celular, tá bom? Se não for, comunique comigo por e-mail, que a gente acaba tendo mais tempo, inclusive, para responder os questionamentos por e-mail, né? Não responde correndo assim pelo WhatsApp, tá bom? Agora, se for algo urgente, alguma justificativa, alguma questão que você acha que é urgente, pode fazer contato pelo celular, não me importa, tá bom? Pessoal, a ementa da disciplina, ela contempla, então, o planejamento da pesquisa qualitativa, né, a elaboração de um projeto de pesquisa e o seu plano metodológico. A gente não consegue fugir dessa temática, né? E eu preciso preparar vocês para o que vem pela frente, né? A gente precisa dar subsídios para vocês conseguirem escrever o pré-projeto e o projeto de TCC de vocês, bem como o desenvolver e toda a argumentação que está envolvida nesse processo. Os aspectos éticos envolvidos na pesquisa qualitativa, a gente discute um pouquinho, critérios de inclusão e exclusão de fontes de diferentes naturezas, diferentes modalidades de investigação científicas e as suas interpretações,
limites e possibilidades dos diferentes métodos qualitativos no ensino de ciências e matemática, observação, entrevista, questionários e análise documental como recursos metodológicos, metodologias de análise de dados qualitativos e a gente termina, né, com a estruturação, noções de estruturação da escrita de um projeto de pesquisa. Ok, pessoal? Só fazendo uma observação importante aqui, quando a gente traz uma ementa tão robusta quanto essa, é claro que a gente tem sempre a problemática do tempo, né, e do nosso tempo de amadurecimento com os conceitos que são trabalhados. Então, quando a gente traz aqui, por exemplo, metodologias de análise de dados qualitativos, gente, eu não tenho a pretensão de esgotar esse assunto com vocês, né, porque são diversas possibilidades de análise de dados qualitativos, de um projeto qualitativo, só que eu vou mostrar para vocês alguns direcionamentos, né? Olha, a análise de dados, a análise de discurso pode ser feita dessa forma, com essa ferramenta, né? É feito dessa forma, a gente vai ler artigos, vai entender a linguagem que está sendo usada e vamos fazer todas essas observações. Depois, pessoal, é com vocês, né? Amadurecer, saber escolher as ferramentas corretas para o desenvolvimento do trabalho de vocês. Ok? Dentro dessa nossa discussão, né, é muito pertinente que a gente reconheça as competências e habilidades que a gente quer desenvolver na nossa discussão, na nossa disciplina. Então, o que a gente quer com esse momento, né, com essas 40 horas que a gente tem pela frente? Que a gente desenvolva as habilidades do planejar a pesquisa científica, de compreender as normas técnicas, que são muito importantes, né, e as questões éticas que regem o fazer científico, identificar as dimensões e etapas envolvidas na elaboração de projetos de pesquisa, e as habilidades, né, são todas essas, entre elas, estabelecer a diferença entre ciência e outras formas de conhecimento, que é o que a gente vai começar a discutir hoje, elaborar textos científicos com linguagem científica dentro das normas da BNT, organizar as etapas necessárias à execução de uma pesquisa. Eu sei que vocês trabalharam muito essa questão de projetos de ensino com o professor Éder, então você já tem uma boa noção sobre organização de escopo, de etapas, né, de conseguir planejar as etapas, dos recursos necessários para a execução de um projeto. Então, vocês já têm em mente os métodos para elaboração de projetos. Agora, a gente vai falar de projeto científico. Então, a gente não pode deixar também de fazer esse link com a disciplina que vocês já viram anteriormente, porque ela trata também de método, não é verdade, pessoal? Vocês acabaram de finalizar uma disciplina que tratava de método também, ou estou errado? Sim, correto? Então, sempre que vocês acharem pertinente, podem fazer o link aqui com a minha disciplina, por favor, tá bom? Então, os objetivos da nossa disciplina apresentar e discutir os métodos analíticos que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da pesquisa qualitativa, tá bom? Bom, pessoal, estratégias de trabalho é um textinho que eu monto para explicar o que eu já disse anteriormente. Eu não vou ler o item 6, eu vou deixar para vocês lerem depois, tá bom? Então, eu vou passar para o que interessa, porque eu já vejo a hora um pouquinho adiantada e eu gostaria muito de iniciar a discussão conceitual com vocês hoje, tá certo? Então, pessoal, a avaliação é a avaliação da disciplina, tá bom? Então, eu expliquei aqui para vocês como que vai ser como que serão os nossos procedimentos para avaliar a nossa interação, né? Avaliar o desempenho de vocês, que a gente, infelizmente, também não tem como fugir, né, dessa forma, né, dessa forma engessada que é ter ferramentas para avaliar. Então, vamos lá. Os critérios. Então, os alunos serão avaliados de forma processual, né, como não pode deixar de ser, a cada unidade, a cada encontro, através da preparação e leitura de diálogos sobre os textos, frequência às aulas síncronas, participação nas atividades de grupo e envolvimento com as atividades individuais, realização de trabalhos escritos individuais, níveis de aprofundamento do trabalho escrito e realização de apresentação oral. Então, nós teremos momentos em que vocês serão demandados a fazer apresentações orais e a redigir textos escritos, porque a gente precisa também avaliar a forma de comunicação escrita, correto?
Então, eu estou detalhando as atividades para vocês aqui na sequência, e nós estamos propondo, basicamente, 3 tipos de atividades. O grupo de atividades 1, pessoal, é o que eu chamei de leituras prévias, né? Que, como o nome já sugere, são leituras prévias às nossas aulas. Eu gosto muito desse formato de discussão, porque vocês já trazem conteúdos pertinentes à aula que a gente vai tratar, né? Trocando em miúdos, eu não pego vocês de surpresa com um conteúdo, né? E isso facilita muito o entendimento. Enquanto a gente está falando, você tem um exemplo para trazer, né? Você lembra de uma leitura, você lembra de do autor que a gente sugeriu, né? A contribuição, ela é gigantesca quando vocês conseguem fazer e trazer para a gente essas leituras prévias. Por isso que eu estou sugerindo aqui. Então, como que vai funcionar, pessoal? Eu sempre vou indicar para vocês, em todo encontro síncrono, como o que eu estou fazendo hoje, né? Eu já até mostrei para vocês lá no Classroom, que já tem a indicação de três materiais para leitura para a próxima aula. Então, eu sempre indico os materiais para leitura para eles serem explorados na aula seguinte. Esses materiais de leitura, eles são o tema da próxima aula, né? Então, são o tema que eu vou tratar com vocês, ou pelo menos parte do tema, certo? E aí, sugere-se que, né, descrevendo a atividade, então, que a leitura dos textos seja realizada por todos, então todos vocês terão acesso aos textos e devem ler e discutir, tá? Em grupo ou individual. E no início da aula que vem, no dia 14, a gente faz o sorteio de alguns alunos para que a gente tenha essa participação oral. Aí um colega já perguntou, né, se é necessário fazer resumo, se é necessário entregar alguma coisa escrita. Eu, particularmente, acho que vocês devem definir a melhor forma de estruturar o conhecimento, tá? Se você ler e achar que deve fazer um resumo, e ter um resumo de apoio, fazer um slide, fazer um documento de Word, fazer um mapa mental e deixar aí no seu computador para que, caso você seja sorteado, você queira me mostrar e apresentar para os colegas para enriquecer a discussão, fica totalmente à vontade, desde que você não use muito tempo da aula, porque a gente tem um tempinho reduzido, né? Eu tô sugerindo 30 minutos para essa discussão inicial. Fica à vontade. Eu não vou cobrar, pessoal. O que eu quero de vocês com essas leituras, o que eu quero perceber é que a gente consegue absorver o conteúdo e trazer contribuições para a aula, tá bom? Então, na verdade, eu estou passando uma atividade para vocês para me ajudar a desenvolver o conteúdo, porque eu acho que assim todo mundo ganha, tá? Eu prometo, né? Eu acho que alguém já falou sobre isso aqui, prometo não carregar muito nas leituras, mas diversificar na sugestão de leitura, ok? Então, eu estou sugerindo para a semana que vem o capítulo 1 do livro Pesquisa Qualitativa e 2 artigos que eu achei bem interessantes, já está lá no Classroom. Eu não vou abrir eles agora para a gente não ter que mudar de tela, ok? Então, é isso, pessoal, não sei se vocês entenderam. A cada aula serão escolhidos alguns alunos que deverão iniciar a apresentação e discussão dos conteúdos a serem abordados. Então, todos devem ler para que a gente faça esse momento inicial na aula que vem. Professora? Sim. Então, o sorteio vai ser na semana anterior para saber se eu vou começar falando na semana seguinte. Não. O sorteio é no momento que eu começo a aula da semana que vem. Quando eu começar a aula, você fica sabendo se você vai participar ou não. Joia. Obrigado. Ao vivo e a cores, Eduardo, exatamente. Para que, né, a gente faça com emoção, assim que é melhor. Não é isso? Ok. Pessoal, e aí vocês podem me perguntar, mas nessa semana eu li, consegui ler com tanto tempo, detalhei tanto essas ideias, consegui puxar outros artigos relacionados a esse que você sugeriu, não vou ter um momento de fala? Pode ter, tá? A gente pode, sim, promover essa fala aí, desde que a gente precisa sempre, pessoal, né, fazer essas atividades pensando que depois eu também vou apresentar um conteúdo, para a gente não ficar muito tempo, né, porque vocês já perceberam que eu falo muito. Então, a gente pode fazer algumas ponderações sim, tá? Mas a prioridade vai ser, de participação, vai ser dos alunos que forem
sorteados, porque eu também preciso fazer esse controle de participação. Daqui a pouco eu mostro o cronograma para vocês, o cronograma com as datas das aulas, para vocês verem quantas vezes essa situação vai acontecer, tá bom? Não vai ser durante as 10 semanas, não, ok? Então, a segunda atividade que a gente propõe aqui, na verdade, ela está como segunda atividade, gente, mas o pré-projeto de pesquisa, ele vai culminar, ele vai ser entregue só no final do semestre, tá? Agora que eu percebi essa errata aqui de disposição dessa temporalidade. Na verdade, a segunda atividade seria essa daqui, ó, interpretação e apresentação de produções científicas. Acho que eu vou puxar ela e depois eu altero, tá bom? Então, pessoal, a terceira atividade é mais do mesmo, né? Nós vamos fazer um dia de apresentação oral de publicações científicas específicas sobre pesquisa qualitativa no ensino de ciências. Só que, quando ocorrer essa atividade aqui, nós já teremos ferramentas suficientes para identificar tudo que a gente já discutiu, que são os elementos pré-textuais, a formatação, os métodos de análise de dados, possíveis questões éticas envolvidas, né? E tudo que permeia a pesquisa qualitativa. Então, vocês vão perceber no cronograma que essa atividade aqui, ela é bem parecida com essas leituras prévias. Vai solicitar a vocês que façam uma avaliação direcionada de acordo com tudo que vocês aprenderam na disciplina. Então, ela vai acontecer um pouquinho mais lá no final da disciplina, ok? Aqui, ó, pessoal, quando vocês estiverem apresentando para mim essas sugestões de leituras prévias, vocês vão apresentar livre, né? Do jeito que vocês entenderam, identificando os elementos que vocês acharem mais importantes. Aqui não. Aqui na interpretação e apresentação de produções científicas, eu vou direcionar o que eu quero, que eu gostaria que vocês apreciassem, que vocês apresentassem durante a exposição oral, ok? Mas é bem parecido com a proposta anterior. Então, a atividade de número 2 ou 3, né? 3 é melhor, porque essa é a última atividade da disciplina. É a estruturação de um pré-projeto de pesquisa, tá, gente? Só justificando o nome, a gente chamou de pré-projeto, por quê? Eu não sou ousada ao ponto de pedir para vocês escreverem um projeto de pesquisa inteiro dentro dessa disciplina, sabendo que a gente também vai ter que tratar de questões conceituais, né? Que as primeiras aulas a gente vai ter que inserir alguns conteúdos e que vocês ainda não têm condições de estruturar um projeto de pesquisa. Então, eu estou chamando de pré-projeto de pesquisa, tá bom? Como é que vai funcionar esse pré-projeto? O pré-projeto, a gente sugere que ele tenha valor total de 5 pontos, né? Esqueci de falar da pontuação, as participações de vocês nas leituras prévias, pessoal, durante esse período de leitura prévia, vale 3 pontinhos. O pré-projeto de pesquisa, 5 pontos, então é aí 50%, né, da nota total da disciplina, tá bom? E ele é basicamente o quê, pessoal? A proposta, né? Vou até voltar para a tela aqui do Meet para poder olhar para quem está com a câmera aberta. Essa é uma notícia bombástica. O pré-projeto de pesquisa, ele é uma proposta, já é uma proposta de TCC de vocês, do TCC que vocês irão desenvolver. Tá? Ah, mas como assim, professora? Eu estou na terceira disciplina, ainda estou no primeiro período e já tenho que pensar no TCC? A gente sugere que sim, porque vocês sabem que o período que vocês têm pela frente, ele é curto, né? E que daqui uns dias o TCC está batendo na porta, ok? Então, pessoal, a primeira coisa, sim, Thiago, vamos chegar lá, pode ser. Eu tenho que dar as notícias tudo hoje, né? Para que vocês ou firmem esse compromisso comigo logo, ou não, mas eu espero que todo mundo firme. Pessoal, é o seguinte, primeira questão que eu preciso deixar claro aqui, eu não tenho condições nenhuma de ser a orientadora de todos vocês, e vocês também não iam querer essa situação, tá? Ah, mas como é que você está falando para a gente estruturar um pré-projeto de pesquisa? Você vai entender daqui a pouco. O que significa essa estruturação? A estruturação, no aspecto
de formato mesmo, de estrutura básica, dos elementos pré-textuais e textuais, né? Então, uma sugestão de título, uma temática alinhada à linha de pesquisa que vocês já devem ter em mente, né? Já é para começar aí essa chuva de ideias na cabecinha de vocês, né? É para provocar os neurônios para a gente começar a pensar o que a gente vai fazer do TCC. Então, a primeira questão que a gente deve deixar claro é que não é o projeto de TCC que vai ser elaborado nessa disciplina, a gente não tem condições de fazer isso, mas é o início da estruturação desse projeto, tá bom? E como que vai ser isso? Alguém falou no chat? Deixa eu ver. Carlos, pode falar. Então, a minha dúvida aí é o tipo de abordagem, como que vai ser, porque pelo que eu vi ali é de forma qualitativa, precisa ir a campo ou não, é uma revisão bibliográfica, como é que vai ser, que eu fico já agoniado. Carlos, a forma mais simples de eu te responder isso quando você terminar a minha disciplina, ou quando a gente tiver com 50% da disciplina rodada, né, encaminhada, você deve ser capaz de escolher o seu método de pesquisa, tá bom? Então, a escolha do método é livre. O formato de apresentação não é livre, que o colegiado já definiu, tá bom? Então, qual método de pesquisa você vai seguir é o que mais se adapta à situação que você quer estudar, e você vai chegar a essa conclusão, tá bom, Carlos? Então, fique ansioso, ok? Então, vamos dar continuidade aqui para vocês entenderem um pouco mais. Pessoal, sugestão. Como é que vai ser a estruturação desse pré-projeto de pesquisa? A gente já está sugerindo que seja a mesma situação em que vocês irão desenvolver o TCC, o trabalho final de vocês. Então, a gente sugere, essas informações, pessoal, elas foram discutidas em colegiado, tá? A gente teve esse cuidado de trazer para vocês já alguma coisa definida, para a gente já começar a alinhar aqui as nossas discussões. Então, o colegiado sugere que o trabalho de conclusão de curso seja realizado em dupla, em trio, ou, no máximo, um grupo de 4 pessoas. Correto? Deverá, então, nessa formatação, vocês devem produzir um trabalho escrito, que é o pré-projeto de pesquisa, e esse trabalho ele deve abordar o quê? E apresentar as matrizes dos referenciais metodológicos. Então, né, esse nome bonito fala o quê? Vocês devem apresentar a metodologia, exatamente o que o Carlos me perguntou agora. Qual metodologia eu vou seguir? A metodologia que mais se adequa ao que você quer estudar. Mas antes de você definir a metodologia, você precisa saber o que você quer estudar. Você precisa saber o problema, né? Então, comecem a queimar os neurônios com isso, a partir de hoje, tá bom? Afinal de contas, eu estou na especialização no ensino de ciências para estudar o quê? Qual é a afinidade de estudo? O que eu gostaria de desenvolver como estudo da pós-graduação para contribuir para o ensino, né, para a pesquisa no ensino de ciências? Essa é a pergunta, a grande pergunta que a gente vai levar, ok? Da aula de hoje. Oi? Nesse caso ali, é como se fosse o esboço ali do projeto final, é isso? E com base naqueles... que já foi estipulado no início lá do processo, né? Aquelas categorias lá. Isso, as linhas de pesquisa, daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, exatamente, Carlos, mas vocês terão, é claro, a possibilidade de reavaliar aquela escolha que vocês fizeram lá na carta, né? Vocês escreveram uma carta de apresentação em que vocês falaram, escolheram, né, uma linha de pesquisa que gostariam de trabalhar, mas isso pode ser reavaliado, tá bom? Mas é isso mesmo. Oi. Eu tenho uma pergunta. No caso, esse projeto, ele só vai, é como se fosse o artigo e a parte do referencial teórico escrito até a metodologia? Seria isso? Exato. Eu não estou vendo quem está falando comigo, porque eu estou no texto. Paulo, exatamente. Paulo, a proposta é essa, é a estruturação da revisão bibliográfica, do referencial teórico, dos objetivos, né?
da justificativa em se estudar o que se propõe e da metodologia. É claro, gente, que não é um texto definitivo, eu não quero ver nada, né, já totalmente fechado, mas eu preciso ver um esboço disso, tá? Professora, aí a minha pergunta seria a seguinte, a minha contra-pergunta, né? Uhum. No caso, é em grupo, pode ser feito em grupo, né? E Exato. o TCC final do curso vai poder ser apresentado em grupo? É a mesma situação, é o Paulo ainda, né? Isso. Isso, essa aqui é a mesma situação, Paulo, se eu não fui clara. O TCC, ele pode ser apresentado nesse formato, ele pode ser elaborado e a defesa pode ocorrer nesse formato, em dupla, em trio ou grupo de 4 pessoas. Nós discutimos bastante isso em colegiado e nós achamos interessante que que a gente desse algumas opções para vocês poderem escolher, tá bom? Okay? Aí vai ser o TCC mesmo ou pode ser um artigo? Como é que é? O formato é de artigo. A gente está chamando de TCC, mas a gente vai solicitar a vocês que seja elaborado um artigo e não a monografia convencional. Ok? Professora? Oi. Se a gente vai fazer... Então, é de dupla, trio e 4 pessoas, né? Eu entendi isso aí. Então, a gente pode fazer essas duplas com pessoas de campos que na carta de intenção a gente colocou, né? Então, pode misturar essas, eu acho que era eixos, né? Linhas de pesquisa, exato. Isso, tem que ficar no mesmo ou pode misturar? Então, pessoal, essa questão também permeou as nossas dúvidas, né, a respeito desse primeiro formato. Daniel, né, que me perguntou agora? Sim. Daniel, a gente sugere que as pessoas que compõem a dupla, o trio ou o grupo tenham afinidades na linha de pesquisa, né? Então, que tenham escolhido linhas de pesquisa similares, né? Não que tenham formações similares, né? Graduações similares, mas que a linha de pesquisa ela seja similar para que todos sejam contemplados, né, no desenvolvimento do estudo, porque, afinal de contas, vocês vão encontrar um problema de estudo, vocês vão definir um problema e vão escrever todo o desenvolvimento do trabalho e a estruturação do trabalho para resolver um problema que está encaixado numa linha de pesquisa, né? Se eu não estou trabalhando com a linha que eu idealizei, né, que eu me matriculei na pós-graduação para trabalhar com aquela linha de pesquisa, poderia surgir aí uma certa frustração. Então, a gente recomenda que sejam pessoas que optaram por linhas de pesquisa similares. Compreendeu? Professora? Sim. Rapidinho, só pegando o gancho aí, é porque assim, como ali está falando trio ou grupo de 4 pessoas, é porque assim, a senhora vai causar uma divisão na turma. Porque é o seguinte, o trabalho que a gente fez com o professor Éder e a outra professora que eu esqueci o nome dela, a gente aproveitou os mesmos grupos, né? E o nosso grupo, se eu não me engano, foi 5. Foi 5, né, gente? 5 ou 6, eu não lembro. Foi 6. 6, né? Então aí teria que fazer essa divisão aí. Carlos, veja bem, quando a gente conversou no colegiado e para trazer essa proposta para vocês, a tentativa daqui para frente, porque é uma outra situação que vocês devem avaliar. Qual é a tentativa aqui, pessoal? De que vocês otimizem o tempo de vocês, né? Já que a gente está trabalhando numa disciplina que trata de método científico, que vocês otimizem o tempo de vocês lá na frente e já consigam pré-definir. Olha só que proposta interessante. Pré-definir a dupla, o trio ou o grupo de trabalho e já definam, né? Tentem visualizar o tema que vocês irão desenvolver. Então, essa é uma disciplina convencional? Mas ela é uma disciplina que tem um objetivo maior, que já é organizar vocês lá para um trabalho futuro. Porque, gente, não sei se vocês estão atentos ao plano de curso, vocês têm uma disciplina de TCC, só que ela ocorre no semestre que vocês têm que defender, e ela tem 20 ou 40 horas, eu não lembro. Não dá tempo. Vocês entendem isso? Então, existe uma disciplina, tá?
de TCC, só que ela ocorre no semestre que vocês têm que defender. Então, Carlos, a ideia aqui não é fazer a divisão ou causar qualquer transtorno para vocês, porque vocês já têm uma divisão prévia. É dar um outro formato e já fazer vocês pensarem na organização prévia do que vai ser o trabalho de conclusão de vocês. Conseguiu compreender? Não, eu entendi sim. Tá bom? Só mesmo foi essa questão da estruturação, claro, que nem os grupos que a gente já tem formado, não necessariamente vai continuar na mesma linha de pesquisa, né? Por conta dessa questão da afinidade. E assim, como a gente, só te interrompendo, como a gente está tratando da organização de um momento em que vai culminar com a elaboração de um artigo, não é comum a gente ver produções de artigo e publicações de artigo com 6 autores. Isso também a gente discutiu, Carlos. Então, não dá para a gente formar um grupo agora, fazer vocês trabalharem loucamente, estruturar um TCC, produzir um super artigo, quando for publicar, revista nenhuma vai aceitar 6 autores, entendeu? Então, por isso que a gente limitou a 4 pessoas. Certo? Professora. Oi. Consegue me ouvir? Sim. Desculpa bater na mesma tecla. Mas, assim, quando a gente mandou a carta, a gente fez uma proposta, né, em poucas linhas, do que a gente gostaria de trabalhar, né? Uhum. Não só a linha de pesquisa, mas o tema em si a gente teve que colocar, de certa maneira. E aí, a minha preocupação com relação a essa escolha dos grupos é porque, de fato, não pode ser uma escolha aleatória, né? Porque certamente eu não vou trabalhar não vou pesquisar o que eu coloquei na minha carta, porque tem que ser um denominador comum com quem vai estar comigo, né? E aí eu acho que talvez a gente poderia separar uma das aulas, ou, não sei, um arquivo no Google Drive, para cada pessoa fazer um resumo do que está pensando em trabalhar, para a gente ler e se encontrar nesse percurso. E também ver a possibilidade de quem quiser fazer individualmente. Ok, deixa eu responder a essas colocações. Pessoal, nós discutimos também essas possibilidades de elaboração do artigo individualmente. Nós não gostaríamos que essa situação ocorresse, tá? Por quê? Porque nós temos uma demanda alta aqui de orientandos, né? Então, a gente precisa ter termo para orientar, se é que vocês me entendem. E a gente entende nesse momento que para essa primeira experiência não seria interessante devido a todo o processo de estruturação da pós-graduação que nós estamos passando e vocês estão passando junto conosco, ok? É claro que cada caso vai ser avaliado, tá? E quem quiser fazer individual vai ter que solicitar uma conversa com o colegiado justificando a escolha, porque a sugestão, pessoal, vou repetir, essa não é uma sugestão minha, tá? De docente da disciplina. Essa sugestão que eu estou trazendo para vocês aqui, da dupla, do trio ou grupo de 4 pessoas, é uma sugestão do colegiado. A gente foi cuidadoso ao ponto de preparar essas informações para que a gente não propusesse um projeto de pesquisa, como o Carlos sugeriu, com 6, 7, 8 pessoas, e que depois vocês não aproveitassem em momento algum. Eu acho que vocês conseguiram compreender, né? A gente quer otimizar o trabalho de vocês na disciplina e no curso, tá bom? Então, essa é a primeira questão. Com relação à segunda questão que você colocou, Maria, eu já estou preparando o arquivo, eu só não, também hoje não é pertinente, porque a gente está fazendo todas essas colocações, eu estou preparando um arquivo com as linhas de pesquisa que vocês relataram nas cartas. Então, eu estou abrindo carta por carta e estou colocando lá. Daniel, qual linha de pesquisa que ele escolheu? Qual que é a afinidade? Helena, estou lá, estou fazendo esse exercício, tá bom? Aí eu vou compartilhar com vocês esse arquivo e a gente vai dar uma outra opção. Aí você vai ler esse arquivo e falar, não, eu mudei de ideia, já pensei um pouco mais, eu não quero essa linha de pesquisa. Você vai ter a oportunidade de olhar nas linhas de pesquisa, reler de novo a proposta de cada uma delas e fazer uma segunda opção,
tá? Então, a gente vai atualizar a escolha de vocês. E aí, o arquivo vai estar compartilhado, vocês vão poder trocar informações, eu acho que é nesse sentido que você tinha falado, né? Até a gente chegar num denominador comum. Fora isso, pessoal, os professores orientadores, que já estão confirmados para serem os professores orientadores, eles terão um momento de fala com vocês na minha disciplina, tá? Então, eu também fiz um compilado das linhas de pesquisa de cada orientador. Olha, eu tenho trabalhado mais com isso, a minha afinidade é com esse tema. A gente enviou um Google Forms para eles, né, um formulário, eles já preencheram e eu apresento para vocês na aula que vem ou daqui 1 ou 2 aulas, para vocês poderem também refletir sobre as afinidades de cada professor e poder bater essas informações aí para vocês terem maior poder de escolha. Tá bom? Tudo bem? Ótimo, professora, obrigada. Ok, vamos continuar a leitura da ementa. Então, basicamente isso, pessoal. Então, a gente pede aqui que a metodologia escolhida para o desenvolvimento do artigo seja abordada numa perspectiva contemporânea, bem como deverá ser explicitada a contribuição da mesma para explicar os fenômenos, o tema, o problema, né, que você quer tratar de forma bem específica, bem clara, tá bom? E os métodos que serão utilizados. E a gente sugere que esse texto, né, que esse documento prévio, que a gente está chamando de pré-projeto, esse artigo, né, prévio, ele tem entre 4 e 6 páginas, né? Não é interessante que tenha mais do que isso, ok? Pessoal, então não é volume, né? É qualidade, certinho? Pessoal, então, como que fica o somatório das notas de vocês? Atividade 1, eu estou chamando de blocos de atividade 1, a apresentação oral das leituras prévias. Não é que é uma atividade só, né? Ela vai acontecer ao longo de algumas aulas. Então, a participação nesse momento das leituras prévias vale 3 pontos. A escrita e apresentação do pré-projeto de pesquisa tem um valor total de 5 pontos. Aquela atividade 3, né, que nós colocamos aqui, que é a interpretação e apresentação de produções científicas, ela tem valor de 1 ponto, ela vai acontecer em uma aula apenas, ela é bem pontual, tá? E a participação e integração nas demais atividades, as livres participações, as presenças nas aulas síncronas, 1 pontinho aqui. Então, totalizando 10 pontos, ok? Aqui são detalhes que vocês já sabem, né? Será aprovado na disciplina o aluno que obtiver nota 6 ou maior que isso e frequência superior a 75% das aulas, ok? O restante são detalhes. Aí nós sugerimos aqui a bibliografia básica e a complementar, ok? E aí, pessoal, nós temos aqui o cronograma sugerido das aulas, tá? Eu já estou vendo que hoje eu vou furar um pouquinho meu cronograma, que eu não vou conseguir esgotar o que eu havia planejado, porque foram muitos detalhes. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje? Nós estamos fazendo essa parte inicial, que são as comunicações gerais sobre o programa, as apresentações, a apresentação da ementa, né, a sondagem a respeito dos temas iniciais de trabalho e a apresentação do cronograma. O que está planejado para hoje como conteúdo? A gente discutiu um pouquinho a respeito do que é pesquisa, classificação das pesquisas, dos objetivos das pesquisas exploratórias, descritivas, explicativas, né, sobre as pesquisas bibliográficas, documentais, experimentais, trazer um pouquinho desses conteúdos, ok? Pessoal, aqui eu deixei indicação de leitura e deixei em branco, não foi porque eu esqueci não, tá? É porque essas indicações de leitura eu não me senti à vontade de já fazer antes de fazer todas as indicações, eu digo, antes de conversar um pouquinho com vocês e direcionar a nossa conversa, né, a nossa disciplina. Então, eu sempre vou fazer a indicação de leitura na semana, uma semana antes, é claro, né, para vocês terem tempo de ler, mas na semana em que a gente vai
tratar dos textos e não vou deixar nada engessado aqui não, porque de engessado já basta o conteúdo, né, que a gente precisa trabalhar, tá? Então, esses momentos em que a gente pode, de acordo com o direcionamento da nossa discussão, né, tem uma questão que eu vi que a turma não entendeu ou que o debate foi interessante, a gente vai sugerir leituras em torno disso. Então, essa é a parte que eu vou flexibilizar dentro da nossa disciplina. O restante, o que é conteúdo, o que é um pouco engessado e que eu tenho, né, entre aspas, que trabalhar a parte do conteúdo já está especificado aqui, tá bom? Então, para vocês entenderem direitinho, essa indicação de leitura de hoje já está no Classroom, é a que eu mostrei para vocês. São três textos. Um do livro da pesquisa qualitativa, o capítulo 1, capítulo muito tranquilo de ler, vocês vão gostar muito da leitura, da forma como o autor escreve, tá? E 2 artigos científicos já para a gente começar a entrar nesse universo aí, na nomenclatura e na estrutura da disciplina. Então, como é que vai se ocorrer na semana que vem? A gente vai começar a aula discutindo os textos anteriores, se a gente sorteia em torno, eu coloquei 10 alunos aqui, mas acho que vai dar um pouco menos, porque vocês não são 40, né? São 37, 38. Então, a gente vai sortear em torno de 8, 10 alunos para a participação oral nos 30 primeiros minutos da aula síncrona, tá bom? Então, eu já venho com uma listinha escolhida, no começo da aula a gente começa a nossa discussão. Gente, algo muito simples, se quiser apresentar alguma coisinha, mas lembre-se que o tempo de cada um é bem reduzido, tá? Em torno de 3 a 5 minutos para a gente poder depois dar andamento à aula, certinho? Se quiser fazer um resumo, preparar um mapa mental, fique à vontade. Eu preciso somente da contribuição oral de vocês, correto? Então, na aula 2, na semana que vem, a gente pretende trabalhar com vocês as abordagens metodológicas, a diferença, né, entre as abordagens metodológicas qualitativa, quantitativa e a mistura delas, né, o que é fazer pesquisa quali e quantitativa. Vamos falar um pouquinho da estruturação e detalhamento de um estudo qualitativo e de delineamento de estudos de pesquisa qualitativa, certinho? Aí, na semana que vem, eu já faço novas indicações de leitura, de acordo com a nossa discussão. Outro detalhe aqui do meu cronograma, para vocês entenderem. Tá vendo aqui, ó, nessa coluna, a gente coloca a aula. Aí eu coloquei a aula de número 1 e o Szinho aqui. Isso significa que a aula é síncrona, né? É essa nossa transmissão ao vivo que a gente faz. Então, a primeira aula de hoje é síncrona, a segunda também, a terceira também, no dia 21 de dezembro, já quase véspera de Natal. E lá no dia 4 de janeiro, no nosso retorno após o recesso, nós também teremos uma aula síncrona. Até que no dia 8 de janeiro... um sábado letivo, né, que a gente precisa lançar para a gente cumprir a nossa carga horária, nós teremos uma atividade assíncrona. É aquela em que vocês têm que cumprir a atividade, mas a gente não vai ter transmissão síncrona, porque é sábado. Ou vocês querem aula sábado? Professora, boa Não, noite. pelo amor de Deus. Infelizmente, eu não vou participar da aula de sábado, eu tenho um aulão. Não, mas não vai ter transmissão síncrona, não. Precisa, então ficar na plataforma, infelizmente, porque... Professora, não mata a gente do coração. Não, gente, eu tô brincando. Muito corrido. Não, eu sei. Eu tô dizendo que esse sábado aqui, ele vai ser considerado né? e vai ter uma atividadezinha para você fazer, mas você não precisa estar aqui comigo ao vivo, não, infelizmente. Então tá bom. Eu desesperei aqui, me desculpa. Não, desculpa eu por ter te assustado, gente. E esse sábado, dia 8 de janeiro, tem algo de mais especial ainda. É meu aniversário, gente. Parabéns! Eu nunca dei aula em dia de aniversário, e não vai ser dessa vez, né? Tô brincando. Pode falar, gente. Quem levantou a mão aí? Parabéns antecipado, né, Tiago? Quem quer falar? Ninguém? Ok, então vamos voltar lá, pessoal. Então, vocês entenderam? Então hoje, encontro síncrono, porque tem o Szinho aqui. Na semana que vem, encontro síncrono. No dia 21 de dezembro, também. Aí a gente faz um recesso e retorna com uma transmissão síncrona desse mesmo molde que a gente está fazendo hoje, no dia 4 de janeiro.
Repetindo, no dia 8 de janeiro, no sábado, ele está aqui no nosso cronograma, porém não haverá transmissão síncrona, tá bom? Vocês vão ler os artigos para preparar a apresentação para outra oportunidade. Aí, é claro, não precisa ler necessariamente no sábado, tá bom? Então, pessoal, a aula do dia 21 de dezembro, nós vamos abordar alguns aspectos sobre métodos de coleta e registro de dados em pesquisas qualitativas. E os aspectos éticos envolvidos nas pesquisas qualitativas. É um tema muito interessante, tá bom? E a metodologia de análise de dados. Gente, lembrando que são noções, tá? Noções de coleta de dados, de análise de dados. Eu não tenho a intenção de esgotar todo esse conteúdo com vocês. A indicação de leitura eu faço na semana, de acordo com a nossa discussão, tá bom? E aí vocês terão, né, o merecido descanso, o recesso do Natal até o dia 4 de janeiro, e nós também, né? Os professores de FD, que já estamos aí também, como vocês, bem cansados. E aí, no dia 4 de janeiro, a gente faz a discussão da aula com o tema instrumentos de pesquisa qualitativa. Quais são? Observação, entrevista, questionário, os critérios de inclusão e exclusão de fontes de diferentes natureza. Vamos falar um pouquinho sobre a estruturação do projeto de pesquisa e as normas da ABNT, né? Não tem como abordar a estruturação de um projeto de pesquisa sem tratar um pouquinho das normas da ABNT, tá bom? Ok? Então, essa é uma aula síncrona, uma transmissão síncrona. Aqui, pessoal, já não tem indicação de leitura, tá? Eu me equivoquei, ó. Aqui já não tem mais. Então, nós vamos ficar com a indicação de leitura em 4 aulinhas. Por quê? No sábado, que é um sábado letivo... Um minutinho, deixa eu ver se eu consigo ver quem é que está. Ah, quando eu estou apresentando, eu não consigo? Só um pouquinho. Parece que tem alguém tentando entrar e eu não estou conseguindo ver o acesso aqui, gente. Se vocês tiverem... Geralmente aparece logo na tela, né? Mas não está aparecendo não, mas eu ouvi o barulhinho aí, no retorno de vocês. Se vocês tiverem um grupo de WhatsApp e tiver alguém relatando que está tentando entrar, pede para tentar de novo, porque eu não estou conseguindo ver aqui, tá? Então, eu vou projetar de novo. Aqui. Eu até tirei a apresentação para eu poder ver se era um delayzinho aqui. Pessoal, então, sábado, dia 8 de janeiro. Vocês estarão lendo os artigos das produções científicas, mas já direcionado, né? A produção científica no ensino de ciências. E aí vocês vão ler, eu vou recomendar algumas publicações, estou pensando em deixar outras escolhas livres, porque até esse dia aqui, né, até no dia 8 de janeiro, a gente já vai ter discutido boa parte da disciplina, né, em torno de 80% da disciplina. Então, vocês já terão condições de escolher artigos científicos de maior relevância, né, para a gente poder discutir a estruturação, a metodologia que foi utilizada, o delineamento do estudo, tá bom? Então, essa interpretação aqui, ó, de produções científicas, é essa atividade aqui que eu detalhei para vocês, não sei se vocês se lembram. Eu gosto de voltar e deixar tudo claro. Essa aqui, ó, atividade 3, interpretação e apresentação de produções científicas. Essa aqui vale 1 pontinho. Então, a gente lançou ela no sábado, por quê? Porque vocês vão poder ler a qualquer momento da semana, mas ela está lançada no sábado, tá? No sábado, dia 8 de janeiro, ela aqui. Aí vocês vão ler nesse sábado, vai estudar, vai montar uma apresentação, deixar ela estruturada, ok? No dia 11 de janeiro, a gente tem uma transmissão síncrona, em que nós vamos falar sobre os limites e possibilidades dos diferentes métodos qualitativos de pesquisa no ensino de ciências. E aí eu convidei meu colega Éder, o professor de vocês, o ex-professor de vocês, para me ajudar a desenvolver esse tema e para enriquecer a nossa discussão, tá bom?
Então, a gente vai tratar de algumas possibilidades de métodos, né, para ampliar um pouquinho todo o conteúdo que eu já vou ter trabalhado com vocês. E aí, nesse dia, pessoal, também, a gente pretende já estruturar os grupos, estruturar as linhas de pesquisa, né? Então, vai ser uma aula que a gente vai estar trabalhando com organização de dados, tá bom? Então, para isso, antes eu vou disponibilizar para vocês os nomes dos professores orientadores, as linhas de pesquisa que vocês optaram na carta, as linhas de pesquisas que vocês repensaram. Então, esse documento, essa organização, ela já tem que estar pronta, tá? E eu espero que ela esteja pronta até essa data aqui, ó, até antes do Natal. Pronto, de 14 a 21 de dezembro, a gente está com esses dados organizados para vocês começarem a pensar, certinho? Tá entendido? No dia 18 de janeiro, vocês irão apresentar para mim os artigos científicos que vocês estudaram no sábado, dia 8. Então, aqui, ó, vocês vão estudar, né? Vai ter uma semaninha, o próprio sábado ou qualquer outro dia. E nesse dia a gente vai fazer a discussão, tá bom? É uma apresentação simples, é uma troca de ideias, mas que todos irão ter um momento de fala, correto? E aí, de 25 a 1º de fevereiro, 15 dias, nós faremos as orientações para a estruturação do pré-projeto. É isso mesmo, são só 2 aulas, né? Porque eu preciso das demais aulas para a gente poder estruturar a nossa parte conceitual. E a sugestão é de que no dia 8 de fevereiro a gente faça a apresentação dos pré-projetos de pesquisa, totalizando 10 aulas no encontro síncrono. Tá aqui, ó, dia 8 de fevereiro, a 10ª aula no encontro síncrono, a gente encerra a disciplina apresentando os pré-projetos de pesquisa. Eu convidei o professor Éder também para fazer parte desse momento, para enriquecer a discussão. Correto, pessoal? Eu esqueci de falar. Essa interpretação e apresentação de artigos científicos aqui, ó, do dia 18 de janeiro, ela pode ocorrer em grupos de 4 estudantes, que não é necessariamente o grupo do TCC. Aqui é livre, tá, Carlos? Aqui, ó, pode ser de 4 a 6, vai? Já que você citou, de 4 a 6 estudantes. Certinho? Beleza. Pode falar, Ana. Tá me escutando, Tranquilo. professora? Sim. Mas aí, por exemplo, se eu quiser fazer com a minha dupla lá, para, vamos dizer assim, já começar o trabalho, eu posso, né? Se, por exemplo, eu fizer em dupla, eu escolhi uma pessoa para fazer o TCC, aí esse pré-projeto eu já poderia fazer com essa pessoa. Mas é com ela mesmo. Se você Não, escolher, não, você isso, vai... não, que a senhora falou que não necessariamente precisa, mas se eu já tiver encontrado, pode, né? Mas não foi isso que eu disse agora, tá? Não, eu estou aqui, ó, na atividade do dia 18 de janeiro. Uhum. Essa atividade aqui que eu falei que não necessariamente é o grupo que você vai desenvolver, ou a dupla que você vai desenvolver o TCC. Esse momento aqui, Tainá, é de uma atividade livre, ela não está ligada ao TCC. Tá, Sabe mas aqui, se eu quiser, poderia ou não? pode ser. Só que Se eu Uhum. Deixa eu só te explicar. A gente está sugerindo que seja de 4 pessoas aqui, nesse momento, por causa da duração da aula. Porque imagina, se todo mundo for fazer a interpretação de um artigo em dupla, a gente vai ficar a noite inteira. Entendi, entendeu? entendi, Dá pra entendi. otimizar o nosso tempo, tá bom? Entendi. Tá bom, obrigada. Ok. Mais alguém? Pessoal, então é basicamente isso. Eu sei que eu falei muito, né? Mas a primeira aula é sempre assim, a gente precisa deixar as coisas claras. Todos os documentos que eu estou estruturando, eu vou disponibilizar para vocês o quanto antes. Agora, eu já vou pedir, além da leitura da semana que vem, eu vou pedir encarecidamente que vocês examinem esse plano de aula que eu fiquei estruturando, né, carinhosamente nas últimas semanas, e leiam, e detalhem, conversem entre vocês e tragam as observações da próxima aula, é claro, porque eu posso ter esquecido algum detalhamento, vocês podem não concordar com alguma coisa,
E é no momento inicial da disciplina que a gente faz os ajustes, né? A gente sabe disso, tá bom? Tainan, você quer falar ainda ou você esqueceu a mãozinha levantada? Ah, esqueci, desculpa, professora. Ok. Pessoal, eu sei que... Oi. Não, eu só queria, assim, professora, eu sei que você já falou, mas, assim, só para confirmar que você já havia falado. Em relação ao trabalho em grupo, que não necessariamente está atrelado ao trabalho final que você falou, é mais ou menos um esboço, né, ou seja, um pré-projeto, e aí a gente pode fazer até em 4 pessoas, é isso? De 2 a 4 pessoas, exatamente. Entendi. É isso mesmo, tá? Vocês podem Porque ficar... acho que a colega falou que ela já quer começar já a fazer, já com a dupla, né, até o final, né, não é isso? Sim, foi isso mesmo. Ela pode começar a fazer com a dupla até o final. Porque a intenção mesmo já de agora é já começar a fazer e não parar mais, até o final. Acho que porque você formar um grupo e trabalhar aquela atividade, né, da sua matéria, por exemplo, e depois ter que mudar e procurar, vai ficar ruim, né? Exato. Então, é justamente por isso, Carlos, que a gente levou esse tema. Eu alertei o colegiado que a gente ia começar a disciplina, né, de metodologia, e eu levei essas questões, falei, eu preciso levar algum direcionamento para a turma, e a gente estudou todas essas situações, e a gente achou interessante para otimizar o tempo de vocês. A gente sabe que todo mundo trabalha, a gente sabe que a gente é professor, né, gente? Então, a gente precisa otimizar então foi para isso. Mas fiquem tranquilos que à medida que a gente for estruturando as informações, as planilhas, à medida que a gente for visualizando, aí organizando as informações, vocês vão ficar mais seguros, tá, gente? Eu estou percebendo que ainda tem algumas pessoas um pouquinho em dúvida, outras estão caladas, fiquem tranquilos que a gente vai conseguir organizar com clareza, tá bom? Ok? Pessoal, agora eu quero ouvir de vocês, né? Foi uma transmissão longa, eu não me esperava que eu chegar às 9 da noite apresentando disciplina, mas eu acho que é bom nesse primeiro momento, né, a gente interagir. Vocês querem fazer um intervalo para eu poder trazer os conceitos da primeira aula, ou vocês querem seguir direto, ou ainda deixar para a semana que vem, aí eu faço uma transmissão um pouco mais longa, mas na semana que vem. Eu imagino, eu também estou cansada, viu, Sofia? E ficar ouvindo uma pessoa 2 horas também não é fácil, né? Eu acho mais interessante também, professora, para a semana que vem. Pode ser. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, na semana que vem a gente inicia... Ué, mas quinta-feira agora não tem aula, professor? Tem com a professora Érica. É outra. Oh, meu Deus. É a professora Érica, a nossa coordenadora, tá bom? Pessoal, então, eu vou deixar para a semana que vem. Olha só, né? A professora tem anos-luz de sala de aula e já começa programando errado. Não é que eu programei errado, é que o nosso papo foi bom e a gente alongou um pouquinho. Então, eu vou fazer os conceitos iniciais na próxima aula e a aula 2 e 3 também, tá? Então, deve ser uma transmissão em torno de 1h30 a 2 horas, como foi essa de agora. Tá bom? Sem problemas. Ok, Maria Já está calejado, professor. Vai dar tudo certo, gente. Pode Não, falar. professora, eu ia perguntar se a sua proposta é dar aula sempre até esse horário de 9 horas, porque eu... Na verdade, Maria, era que eu ia comentar, não, a gente é recomendado fortemente que a gente não faça longas transmissões, né? Mas, nessa disciplina, as primeiras aulas, eu não vou mentir para você, não. Ela dá uma alongadinha, mas eu vou me policiar e me disciplinar para que a gente não faça longas transmissões, tá? Me dá mais uma aula até eu introduzir o tema e depois a gente adequa, tá bom? Então, não deve ser até às 9, não, tá? Deve terminar um pouquinho antes. Tá ok. Ok? Mais alguém? Se chegar até 9, tá de boa. Porque, gente, a disciplina é condensada, né? Infelizmente, a gente precisa tratar dos assuntos para ficar tudo claro.
Pessoal, eu espero que eu não tenha assustado vocês. Sinceramente. Não, Até que foi tranquilo, professora. não faz isso. Não faz Eu isso senti comigo. confiança na senhora. Pode confiar que eu estou à disposição de vocês para a gente trabalhar da melhor forma, tá bom? Então, não, Eduardo, não fala isso. Podia ter sido pior. Não fala isso. Pessoal, eu desejo que vocês tenham uma semana tranquila, tá? Que vocês sejam, trabalhem aí tranquilamente. Eu sei que é pesada a nossa jornada. Quinta-feira tem aula com a professora Érica. Tirem um tempinho, por gentileza, para ler o plano de ensino, para ler a primeira aula, porque os slides já estão no Classroom. Passa o olho lá que vai facilitar a minha vida na aula que vem. E leia os textos sugeridos, tá bom? Aí, semana que vem, a gente faz o nosso encontro, discute os artigos e faz qualquer tipo de adequação que a gente achar pertinente, tá certo? Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui, ok? Boa noite. Fiquem todos com Deus. Bom descanso. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professora. Obrigada. Até logo. Tchau, gente. Até mais. Boa noite. Tchau, professora. Fica com Deus também. Boa noite. Tchau, gente.